Eu vou falar do capítulo 20, que tem como título Campo Magnético. Bem, ele começa falando sobre os ímãs. O ímã pode ser definido como um objeto capaz de provocar um campo magnético à sua volta, e pode ser natural ou artificial. Os ímãs naturais são compostos de minerais com substâncias magnéticas, como por exemplo a magnetita. E os artificiais, que é basicamente feito de um material originalmente sem propriedades magnéticas, mas que adquiriu características de um ímã natural através da imantação, que é o processo de transformar um material em um ímã. Os ímãs artificiais são divididos em permanente, temporal e eletroímã. O permanente, ele é feito de um material capaz de manter as propriedades magnéticas mesmo após cessar o processo da imantação. Esse material pode ser chamado de ferromagnéticos. Como podemos ver aqui, a passagem de tempo faz com que, mesmo que ocorra isso, ele continue tendo suas características de um ímã natural. O ímã temporal tem propriedades magnéticas quando está sob a ação de outro campo magnético. Como podemos ver aqui, ele está junto com o permanente, tendo a sua troca de energias. Os materiais constituintes são chamados de paramagnéticos. E os eletroímãs, basicamente, é um dispositivo composto de um condutor, na qual circula uma corrente elétrica, e um núcleo. Suas características dependem da passagem da corrente elétrica pelo condutor. E ao cessar essa passagem, como podemos ver aqui, ele volta a ser apenas um objeto comum que não exerce força magnética. O ímã é composto de dois polos, o norte e o sul. São regiões que intensificam as ações magnéticas e não podem ser separadas por causa do princípio da inseparabilidade de polos de um ímã. Aqui podemos ver o princípio da inseparabilidade, que diz que quando você corta um ímã ou separa as partes dele, você não vai separar os polos, mas sim o objeto em si, mas a ação e a força não vão ser alteradas, formando só apenas dois ímãs. E assim por diante. Aqui vemos o campo magnético, que é uma região formada em torno do ímã, ou seja, essa parte, na qual ocorre um efeito magnético, seja forças de atração, como podemos ver que o polo sul aqui está atraindo a energia do norte, ou repulsão, porque se ele está puxando, ao mesmo tempo ele está repelindo a força. Para determinar a direção e o sentido dele, apenas deve-se colocar uma agulha imantada no local para descobrir qual é o norte e o sul. E as linhas de indução são representações visuais do campo magnético. Elas não se cruzam e são mais concentradas perto do polo do que longe, como podemos ver aqui. Perto do polo, podemos ver várias linhas de indução, enquanto aqui longe podemos ver apenas duas. Agora, falando mais sobre a Terra e seu campo magnético, também é chamado de magnetosfera da Terra, e é uma área ao redor do planeta que sofre influência do campo de energia criado pelo magnetismo do núcleo terrestre, que acaba se tornando basicamente um ímã gigante. No planeta Terra, o polo magnético fica no polo sul geográfico, ou seja, aqui magneticamente é o norte, mas geograficamente é o sul. E o contrário pode ser dito do mesmo. Assim como magneticamente o norte é o sul e geograficamente o norte é o norte. E aqui temos uma representação do campo magnético uniforme. De maneira analógica ao campo elétrico uniforme, é definido como o campo ou parte do campo onde o vetor B é igual em todos os pontos, ou seja, tem o mesmo módulo, direção e sentido, sempre para do norte ao sul. E agora sobre o campo magnético com relação à corrente elétrica. Durante um experimento, Einstein colocou uma bússola perto de uma corrente elétrica. Ele descobriu que a propriedade da corrente elétrica pode gerar, sim, um campo magnético. Como podemos ver aqui, uma bússola
está perto de uma bateria, mas não há passagem de corrente elétrica entre eles. Portanto, a bússola aponta para o norte geográfico. Mas aqui, quando a corrente elétrica já foi estabelecida, ele muda sua direção, fazendo com que ele entre em contato diretamente com a corrente elétrica. E esse é o final do capítulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus consagrados. Eu vou falar um pouco sobre as questões do assunto que a gente trabalhou para poder entender melhor o assunto. Então, eu trouxe alguns daqui. Olha, o FB, questão boa, há 3 barras, AB, CD e EF, aparentemente idênticas. Experimentalmente, constata-se que, primeiro, a extremidade A atrai a extremidade D. Aqui eu fiz uma ilustração para retratar a atração. Segundo, A atrai a extremidade C. Também fiz um desenho para facilitar o entendimento. Terceiro, D repele a extremidade E. Também eu fiz. Isso aqui representa que eles são impossíveis de se tocar, eles se repelem. Então, nós podemos concluir o quê? Que isso aqui, o A, como ele atrai os dois, ele logicamente vai ser um ímã. Agora, verificando o CD, ele pode ser tanto ímã quanto ferro. Então, para retirar nossas dúvidas, temos a terceira. D repele a extremidade E. Como ferro com ferro, eles não podem se repelir, assim quer dizer, eles não se repelem. Se você juntar ferro contra o ferro, você vai conseguir juntar normalmente, mas se for ímã com ímã, eles vão se repelir. Logicamente, CD e EF vão ser também ímãs. Podemos agora marcar a questão. A, B, C, D e EF são ímãs. Como a gente viu, marcaremos sem dúvidas a letra A. Bora para a próxima. Agora aqui eu tenho uma questão da FUVEST. Considere um ímã em forma de barra apoiado sobre uma mesa. Você segura entre os dedos outro ímã em forma de barra e investiga as forças magnéticas que agem sobre ele, nas proximidades do ímã apoiado sobre a mesa. Você conclui que o ímã entre seus dedos. Aqui nós marcaremos letra E. Poderá ser atraído ou repelido. Pois aqui no desenho da questão, nós temos o quê? Um ímã com seus óbvios polos sul, norte. Sul e norte. Por que ele poderá ser atraído? Se eu aproximar com os polos norte e aqui sul, como está na figura, ele será logo atraído. E repelido por quê? Se eu colocar aqui o sul com o sul, vai haver uma repelição entre os ímãs. Logo, com esses dois fenômenos, a gente já elimina A, elimina a B. Tendência sempre a girar? Não. Não é possível. E não será atraído nem repelido. Corta, porque a gente vai marcar a alternativa E, que é a afirmativa, que poderá ser atraído ou repelido. Outra questão. Marque a alternativa correta. A letra A. Todos os ímãs possuem dois polos, o polo norte e o sul. O polo sul é o positivo, enquanto o norte é negativo. Nessa questão, a letra A está errada porque o polo sul, na verdade, é o negativo e o norte é o positivo. Então já elimina. Letra B.
Ao quebrar um ímã, os seus polos são separados, passando a existir um ímã negativo e outro positivo. Assim, como foi explicado nas questões anteriores, quando a gente quebra o ímã, os seus polos não são separados, são criados o norte e o sul também. Logo, B está errado. Letra D. Os materiais ferromagnéticos são os que não podem ser atraídos por ímãs. Por que ele está errado? Quando temos ferromagnéticos, temos o ferro. O ferro, ele atrai, ele é atraído pelos ímãs, então está errado. Está dizendo que não pode, mas eles podem. Na letra C, que acerta, ao aproximar os polos iguais de um ímã, eles repelem-se. Quando os polos diferentes, eles se atraem. Logo, como foi explicado, está certo. E aqui temos, se um ímã é quebrado ao meio, devemos esperar que... Tá bom, porque não podemos marcar nem A e nem D. Se aqui, se cortarmos o ímã ao meio, as partes dele jamais irão se desmagnetizar. Irão permanecer o magnetismo deles. Então já corta o A e o D. Tá, com B e C. Por que não marcar B? Uma de suas partes torna-se um polo norte e outra polo sul. Isso está equivocado, pois quando a gente corta o ímã ao meio, suas partes permanecem a mesma coisa. E explicando por que a letra C é correta, as suas partes, ao invés de tornar uma polo norte e outra sul, elas permanecem assim como se fosse nesse esquema que eu fiz para a questão. Uma parte norte e uma parte sul. Cortei ao meio, tá aqui os dois ímãs. Perfeitamente norte, sul. A outra parte norte e sul. Logo, quando mais a gente corta, mais vai tornando outros ímãs com polos norte e sul. Vamos para a próxima. Marcando letra C. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. You can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out.